Galera, hoje venho falar das galinhas da pradaria, famosas pelo ritual de acasalamento. Se gostar do vídeo e quiser ver mais como esse, deixe sua curtida, considere se inscrever no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer. Vamos lá! A galinha da pradaria, também chamada de tetrais das pradarias, é uma ave nativa da América do Norte. Elas são divididas em dois grupos principais: as maiores e as menores galinhas da pradaria, pertencentes ao gênero Tympanuchus. As diferenças entre as subespécies são muito pequenas e neste vídeo vou falar das maiores galinhas da pradaria. Seu nome de gênero, Tympanuchus, vem do grego antigo e significa segurando um tambor, referindo-se aos cantos estrondosos dessas aves, amplificados por bolsas infláveis no pescoço. As maiores e menores galinhas da pradaria podem ser distinguidas pelo tamanho, pela aparência das bolsas infláveis no pescoço e pelas penas de pinai, longas penas que se tornam eretas e parecem chifres durante a elaborada dança de acasalamento. Vale destacar que as duas subespécies podem hibridizar na natureza. As bolsas infláveis no pescoço dos machos variam de laranja a amarelo. A plumagem é barrada de bege e marrom, e a cauda é curta e arredondada. Possuem plumagem laranja sobre os olhos, formando uma sobrancelha, chamada de crista ocular, e penas nos pés. Nos machos, a cauda tem barras apenas nas penas centrais e apresenta uma faixa terminal preta. Nas fêmeas, a cauda é barrada em toda a largura, com a faixa terminal menos escura e penas de pinai quase imperceptíveis. Os juvenis se parecem com as fêmeas adultas. As maiores galinhas da pradaria medem de 40 a 47 centímetros e podem pesar até 2 quilos. Elas são encontradas nas pradarias de grama alta e mista, intercaladas com terras agrícolas do meio-oeste e das planícies norte e central dos Estados Unidos. Embora antes ocupassem uma vasta área, desde o Canadá até o sul dos Estados Unidos, hoje estão extintas em muitas regiões. São excelentes voadoras, capazes de viajar até 30 milhas, cerca de 48 quilômetros, no inverno, em busca de alimentos. Sua dieta inclui grãos pequenos, como trigo, soja, sorgo e milho, que constituem os alimentos primários. Também consomem alfafa e sementes e folhas de várias plantas da pradaria. Costumam voar para se alimentar antes do amanhecer e novamente 1 ou 2 horas antes do pôr do sol. A galinha da pradaria é especialmente conhecida por sua espetacular exibição de namoro. Durante o cortejo, o macho realiza uma dança característica, caminhando, com a cabeça baixa, asas firmemente coladas ao corpo, penas de pinai eretas e bolsas no pescoço infladas. Ele pode também pular e bater as asas. Seu chamado estrondoso, amplificado pelas bolsas infláveis, pode ser ouvido a quase 1 milha de distância. As áreas de cortejo, chamadas de leques, ou áreas de estrondo, podem reunir até 70 indivíduos, onde as brigas entre os machos são comuns. Apenas um macho dominante costuma acasalar com a maioria das fêmeas. Esses rituais começam no início da primavera. As fêmeas fazem seus ninhos no capim alto, utilizando uma pequena depressão no solo. Elas põem de 7 a 13 ovos, e a incubação dura cerca de 24 dias. Os filhotes permanecem com a mãe por 8 a 10 semanas antes de a ninhada se separar. Infelizmente, a sobrevivência dos filhotes é bastante baixa. A população das galinhas da pradaria está em declínio. Apesar de 6 estados ainda permitirem a caça da espécie, o alcance territorial foi amplamente reduzido devido à conversão das pradarias em terras agrícolas. Ainda assim, há esforços de reintrodução em algumas regiões do meio-oeste dos Estados Unidos. A espécie está listada como vulnerável na lista vermelha da IUCN. Apesar de 6 estados ainda permitirem a caça da espécie, o alcance territorial foi amplamente reduzido. Ainda assim, há esforços de reintrodução em algumas regiões do meio-oeste dos Estados Unidos. A espécie está listada como vulnerável na lista vermelha da IUCN.
Uma subespécie em particular, a galinha da pradaria de Atuar, está à beira da extinção. Ameaçadas também por predadores naturais, como linces, raposas, grandes corujas e outros tipos de aves de rapina. As galinhas da pradaria enfrentam desafios significativos para sua sobrevivência. Além disso, uma espécie relacionada, a Hirt-Hin, que habitava regiões de vegetação aberta na costa leste, foi extinta em 1932 devido à perda de habitat e à caça excessiva. A maior galinha da pradaria quase foi extinta na década de 1930 devido à pressão da caça e à perda de habitat. Somente em Illinois, na década de 1800, a galinha da pradaria era contada na casa dos milhões. Era uma ave de caça popular e, como muitos pássaros da pradaria, que também sofreram perda massiva de habitat, agora está à beira da extinção, com a população de pássaros selvagens em torno de 200 em Illinois em 2019. Agora ela vive apenas em pequenas parcelas de terras de pradarias administradas. Em toda a América do Norte, acredita-se que sua população atual tenha diminuído severamente para aproximadamente 500 mil indivíduos. Em maio de 2000, a Lei Canadense de Espécies em Risco listou a maior galinha da pradaria como extinta em sua área de distribuição canadense, de Alberta, Saskatchewan, Manitoba e Ontário. Foi novamente confirmada pelo Comitê sobre o Estatuto da Vida Selvagem Ameaçada, no Canadá, em novembro de 2009. No entanto, avistamentos e encontros continuam a ocorrer nas regiões centro-sul de Alberta e Saskatchewan, juntamente com o sul de Ontário, onde os avistamentos são extremamente raros. Em estados como Iowa e Missouri, que já tiveram populações prósperas de galinhas da pradaria, estimadas em centenas de milhares, o número total caiu para cerca de 500. No entanto, o Departamento de Conservação do Missouri iniciou um programa para importar galinhas da pradaria do Kansas e Nebraska, na esperança que elas consigam repovoar o estado e aumentar esse número para 3.000. O centro de Wisconsin abriga aproximadamente 600 indivíduos, muito abaixo dos 55 mil, quando a caça foi proibida em 1954. A maior galinha da pradaria foi formalmente descrita em 1758 pelo naturalista sueco Carl Linnaeus, sob o nome binominal Tetraucupido. Enfim, mais uma ave apresentada no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve, trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!